Você sabia que em Cabo Verde existem cemitérios com inscrições em hebraico? Pois é. No meio do Atlântico, as nossas ilhas guardam túmulos silenciosos que revelam a presença de famílias judias que aqui viveram no século XIX. Uma história quase esquecida, mas que faz parte da nossa identidade. E antes de mergulhar nesse tema, quero lembrar: se você acredita que nossa história precisa ser contada sem cortes e sem mentiras, inscreva-se agora no canal Fronteiras. É aqui que resgatamos memórias escondidas para fortalecer quem nós somos. Muitos de vocês já sabem, eu sou neto de Rabelado. É daí que nasce o meu amor pela história. Desde pequeno ouvi meu avô contar narrativas que o avô dele também já tinha transmitido. E assim, a memória foi passando de geração em geração. É graças a essa tradição que a nossa história não morre. Hoje, nesse mesmo espírito de resistência e memória, vamos recuperar mais uma parte quase apagada da nossa identidade: a presença judaica em Cabo Verde. Vamos ver de onde vieram essas famílias, o que deixaram no arquipélago, e por que essa memória foi tão pouco falada até hoje. Quando falamos da presença judaica em Cabo Verde, é importante situar o contexto. A história não começa diretamente nas ilhas. Para entendê-la, precisamos voltar séculos atrás, ao período da Inquisição e das perseguições religiosas na Península Ibérica. No final do século XV, os judeus em Portugal e Espanha enfrentaram uma onda de violência e expulsões. Em 1492, os reis católicos de Espanha decretaram a expulsão de todos os judeus que não se convertessem ao cristianismo. 5 anos depois, em 1497, o rei D. Manuel I de Portugal impôs uma decisão semelhante. Muitos judeus foram obrigados a se converter, tornando-se cristãos novos, mas continuaram a ser perseguidos e vigiados pela Inquisição. Diante dessa realidade, milhares de famílias buscaram refúgio em outras partes do mundo. Muitos foram para o norte de África, especialmente para Marrocos, onde cidades como Tânger e Mogador, hoje Essaouira, tornaram-se polos importantes de comunidades judaicas sefarades. Essas comunidades preservaram tradições, sobrenomes e redes comerciais que mais tarde teriam papel fundamental em Cabo Verde. Avançando alguns séculos, chegamos ao século XIX. É neste período que ocorre a migração efetiva de famílias judaicas para as ilhas cabo-verdianas. Por que escolheram Cabo Verde? A resposta está nas oportunidades comerciais e na posição estratégica do arquipélago. Situado no meio do Atlântico, Cabo Verde era escala para rotas marítimas que ligavam a Europa, a África e as Américas. O comércio de produtos agrícolas, como o café, e a posição privilegiada para o abastecimento de navios, tornaram as ilhas atrativas para comerciantes. Foi nesse contexto que várias famílias judaicas, sobretudo vindas de Marrocos, se instalaram em Cabo Verde. Os nomes dessas famílias ainda ecoam na história local: Anahori, Aldai, Benoliel, Levi, Pinto, Vanon, entre outros. Muitos desses sobrenomes aparecem em registros de cemitérios, documentos de época e até mesmo na memória oral. Essas famílias atuavam principalmente como comerciantes. Tinham experiência em criar redes de negócios, estabelecendo conexões que iam de Gibraltar até a África Ocidental, passando por Cabo Verde. O arquipélago oferecia um ponto ideal para abastecer navios e para intermediar o comércio entre continentes. Os judeus que chegaram a Cabo Verde não vieram em grandes massas. Não se tratava de comunidades imensas, mas de famílias que se fixaram em diferentes ilhas, sobretudo em Santo Antão, Boa Vista, São Vicente e Santiago. Em cada uma dessas ilhas, deixaram marcas concretas. Um dos testemunhos mais evidentes dessa presença são os cemitérios judaicos. Em Boa Vista, por exemplo, existe um cemitério em Rotina, perto da Praia Cabral, ligado à família Benoliel, onde ainda se podem ver inscrições em hebraico. Em Santo Antão, na cidade da Ponta do Sol, outro cemitério judaico guarda túmulos que atestam a passagem dessas famílias. São espaços silenciosos, muitas vezes esquecidos pela população local, mas que contam uma história que os livros escolares quase nunca mencionam. Durante muito tempo, esses cemitérios ficaram abandonados.
Foi apenas no século XXI que começou um esforço de restauração, liderado pelo Cape Verde Jewish Heritage Project, uma organização dedicada a preservar essa memória. Graças a esse trabalho, algumas lápides foram recuperadas, e hoje é possível visitar esses espaços e perceber como essa presença foi real e significativa. Mas além dos túmulos, existe também a memória viva dos sobrenomes. Muitos descendentes de famílias judaicas acabaram por se integrar completamente na sociedade cabo-verdiana. Casaram-se com locais, construíram famílias mistas e, com o tempo, a prática do judaísmo foi desaparecendo. Pouco a pouco, as tradições religiosas se perderam e a maioria dos descendentes cresceu dentro da cultura católica dominante. Esse processo de assimilação explica por que a presença judaica em Cabo Verde é tão pouco falada. Não houve uma comunidade que manteve sinagogas ativas ou rituais visíveis ao longo de gerações. Pelo contrário, houve uma diluição, um cruzamento de culturas que acabou tornando a presença judaica quase invisível. Mas invisível não significa inexistente. As provas estão nos registros históricos, nos cemitérios e nos nomes de família que ainda circulam no arquipélago. Outro ponto importante é a contribuição que essas famílias deram ao desenvolvimento econômico local. Como comerciantes, ajudaram a dinamizar o comércio atlântico. Em ilhas como São Vicente, ligadas diretamente ao porto do Mindelo, esse papel foi ainda mais evidente. A presença deles conectava Cabo Verde a redes de comércio mais amplas, fortalecendo a posição das ilhas no cenário internacional. Se olharmos para esse processo com atenção, percebemos que a presença judaica em Cabo Verde é parte de uma história maior, a da diáspora judaica e da sua capacidade de adaptação. Depois de perseguições e expulsões na Europa, essas famílias encontraram formas de se reinventar no norte de África e mais tarde no Atlântico. Cabo Verde foi um dos pontos escolhidos, não por acaso, mas pela sua posição estratégica. No entanto, a memória dessa presença não foi devidamente valorizada. Em Cabo Verde, pouco se fala sobre ela nas escolas, nos manuais de história ou nos espaços públicos. Isso faz com que muitas pessoas desconheçam completamente essa parte do nosso passado. A ausência de conhecimento gera o risco de apagamento, e é por isso que o trabalho de restauração dos cemitérios e de pesquisa documental é tão relevante hoje. Vale lembrar que em 2013, o governo de Cabo Verde, em parceria com instituições internacionais e com o apoio de Marrocos, participou da reinauguração de sessões judaicas em cemitérios. Essa foi uma forma de reconhecer oficialmente que essa presença existiu e merece ser preservada. Pequenos gestos como esse ajudam a reconstituir uma identidade mais completa do arquipélago. É importante frisar também que a história dos judeus em Cabo Verde não deve ser vista de forma isolada. Ela faz parte de um mosaico de encontros. Assim como chegaram europeus, africanos de diferentes regiões e mais tarde imigrantes de outras partes do mundo, a presença judaica reforça que Cabo Verde sempre foi um espaço de cruzamentos culturais. Essa mistura é, em si, a essência da identidade cabo-verdiana. Por isso, quando pensamos na presença judaica em Cabo Verde, não estamos apenas falando de cemitérios ou sobrenomes. Estamos falando da memória de famílias que enfrentaram perseguições, que buscaram novos caminhos e que, ao chegarem aqui, contribuíram para o tecido social e cultural do país. Mesmo que hoje poucos descendentes mantenham a tradição religiosa, a herança está ali, nos nomes, nos laços familiares e nas marcas deixadas pelo tempo. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre como a história é contada. Quem decide o que merece ser lembrado? Quem escolhe o que entra ou não nos manuais escolares? O silêncio em torno da presença judaica mostra que, muitas vezes, a memória coletiva é seletiva. O que não se encaixa na versão oficial pode ser deixado de lado. Mas cabe a nós recuperar essas memórias, trazê-las de volta ao debate público e mostrar que a identidade cabo-verdiana não é linear, mas feita de múltiplas camadas. Quando passamos por um cemitério judaico em Cabo Verde, estamos diante de uma história que atravessa séculos.
Começa nas perseguições da Península Ibérica, passa pelas comunidades do norte de África, chega ao comércio atlântico e se mistura com a vida cabo-verdiana. É uma história de resistência, de adaptação e de cruzamento cultural. Essa clareza é fundamental para que ninguém tenha dúvidas. Sim, judeus viveram em Cabo Verde. Sim, deixaram marcas materiais e familiares. E sim, a nossa história só fica completa quando incluímos também essas vozes quase esquecidas. O que vimos até aqui mostra algo essencial. A história de Cabo Verde não é feita de uma única voz. É um mosaico de encontros, resistências e silêncios. Entre essas vozes quase apagadas estão as famílias judias que, vindas de Marrocos, fincaram raízes no nosso arquipélago no século XIX. Elas deixaram marcas concretas, cemitérios com inscrições hebraicas, sobrenomes que ainda ecoam e memórias que se cruzaram com a nossa. Mas por que tão pouco se fala disso? Porque muitas vezes a história oficial escolhe o que mostrar e o que esconder. Quando uma memória não serve à narrativa dominante, ela é deixada de lado. Foi assim com os rabelados, que resistiram contra o silêncio imposto, e é assim também com a presença judaica em Cabo Verde. Só que a verdade é esta: nenhuma memória pode ser apagada quando há quem a conte. É por isso que o canal Fronteiras existe. Para resgatar vozes, para revelar histórias esquecidas, para fortalecer a nossa identidade. Se você também acredita que nossa memória precisa ser defendida, inscreva-se agora no canal, deixe seu comentário e partilhe este vídeo. Quanto mais gente conhecer essas histórias, menos espaço haverá para o apagamento. E não se esqueça, o meu livro está na descrição, um espaço onde aprofundo ainda mais essas reflexões sobre identidade, memória e resistência. A nossa história não morre, porque nós não deixamos.